A ideia é tratar a noção do ponto de vista do comum conceito jurídico constitucional da ideia de poder moderador. A ideia de poder moderador, como nós sabemos, é um conceito que surgiu no contexto do pensamento político europeu pós-restauração, após a queda de Napoleão, especialmente representado pela figura do pensador francês Benjamin Constant. E no Brasil, esse poder moderador adquiriu feições constitucionais no Império. A ideia da fala de hoje não é simplesmente falar de um conceito histórico ou se reportar ao poder moderador como uma peça de museu, por assim dizer. A ideia justamente é resgatar essa noção de poder moderador e discuti-la com vistas a uma questão presente. A ideia da provocação que eu gostaria de falar com vocês hoje é justamente o fato de que o poder moderador talvez não esteja tão morto quanto parece. Bom, inicialmente nós temos que precisar o que se entende por poder moderador. Inicialmente, esse conceito de poder moderador ele é bastante plurissignificativo. Ele tem várias noções. Nós podemos, por exemplo, associá-lo a um poder pessoal, ou mesmo um poder neutro, um poder de correção, no sentido de corrigir decisões de órgãos institucionais, de outros poderes, ou simplesmente um poder de coordenação, sem poder de coordenação, a ideia de um poder que representa a unidade nacional. Todas essas noções fazem parte da noção complexa de poder moderador. Inicialmente, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, digamos, algumas definições, algumas noções que esse poder teve. Inicialmente com Benjamin Constant, que foi, digamos, o seu principal artífice, seu principal formulador. Depois, como isso foi recepcionado no Brasil. Claro, nós vamos aqui trabalhar com as representações que esse poder teve, especialmente no contexto do debate sobre o poder moderador da segunda metade do século XIX no Brasil, no contexto da Constituição do Império, e focando fundamentalmente a interpretação liberal conservadora, a interpretação do Saquarema sobre o que era o poder moderador. Depois disso, ainda nessa ideia prospectiva de resgatar um pouco a noção do conceito, discutir esse conceito num contexto republicano, porque a ideia de poder moderador no Brasil ainda teve uma sobrevida no contexto republicano. Não muito expressiva, mas teve. E é justamente isso que eu gostaria de realçar para vocês. Talvez essa transposição de um conceito que foi originariamente concebido no contexto monárquico, no contexto, no caso, da monarquia brasileira constitucional, mas um pouco rebelde, a ideia de constitucionalismo parlamentar, e depois disso trazer isso para o contexto republicano. Bom, nosso amigo Benjamin Constant, que é o primeiro que nós vamos trabalhar, é interessante notar o seguinte: Benjamin Constant escreve sua obra no contexto da restauração europeia, no contexto em que os monarcas descendentes dos monarcas absolutos retornam ao poder após a queda de Napoleão, no contexto específico que ele escreve da volta de Luís XVIII na França. Mas nosso amigo Benjamin Constant é, na verdade, um liberal insuspeito, e ele tem como principal objetivo pensar o liberalismo num contexto em que a Revolução Francesa e a própria França veem a herança da Revolução com certas reservas. Mas Benjamin Constant vai ser coerente com o seu pensamento. Ele parte de um pressuposto que, seja qual for a forma de soberania, seja ela real, seja ela a soberania do povo, ela deve ser limitada de algum modo. Como ele diz lá nos princípios de filosofia política, ele diz: a sociedade não pode ceder a sua competência nem sem ser usurpadora, e a maioria sem ser facciosa. Ou seja, qualquer soberania precisa ser limitada de algum modo, mesmo a soberania popular. Essa, aliás, vai ser a grande crítica que ele vai fazer a Rousseau. Bom, como se limita essa soberania popular? Para ele, também de acordo com seu pensamento liberal, vai ser justamente dois aspectos fundamentais: a ideia de opinião pública e
a noção, a distribuição e equilíbrio dos poderes. Esse aspecto, que eu acho que é o aspecto mais interessante do liberalismo de Benjamin Constant, e que nós vamos encontrar no liberalismo, por exemplo, de um Madison e dos federalistas. A ideia de que você consegue superar os problemas do arbítrio, do poder, através de mecanismos formais, diga-se, mecanismos constitucionais de limitação do poder. Benjamin Constant vai, digamos, partir dessa premissa, dessa mesma premissa que os americanos também partiram, inclusive da ideia de facção. A ideia de que as maiorias podem ser facciosas, por exemplo. Isso está claramente evidenciado lá no Federalista número 10, James Madison. Mas o significativo nesse aspecto é que ele não vai, ao contrário dos americanos, pensar num contexto de uma constituição republicana. Ele vai partir dessa premissa da teoria das facções, ele vai partir da premissa de que você pode ter um arranjo institucional constitucional adequado que garanta a liberdade individual, mas tudo isso num contexto monarquista. E é justamente isso, né, que o Stephen Holmes, que é um dos grandes comentaristas da obra do Benjamin Constant, vai dizer. Ele vai buscar justamente conciliar o princípio monárquico, né, com o constitucionalismo, especialmente o constitucionalismo parlamentar. E é nesse contexto que ele vai falar que existem, na verdade, 5 poderes. Além dos tradicionais poderes colocados por Montesquieu, ele vai subdividir o legislativo em 2. Nós teremos um legislativo permanente, que é um legislativo não eletivo, é um legislativo hereditário. O Senado como uma Câmara conservadora de poder vitalício. Nós vamos ter o legislativo eleito, que seria os representantes do povo, e o poder real. Nesse contexto de 5 poderes, o poder real paira acima dos demais. Ele fica como uma espécie de poder neutro, a expressão que o nosso amigo Constant utiliza. A ideia de poder moderador é justamente essa. Ele paira acima dos demais poderes. A justificativa que o Benjamin Constant vai dar é justamente de que esse poder moderador serve para controlar, arranjar os conflitos entre os demais poderes, entre o legislativo, suas 2 câmaras, hereditária e vitalícia, o judiciário e o próprio executivo, que nesse contexto ele identifica com o poder ministerial. É interessante notar que nessa época, obviamente, em que ele escreveu isso, e que também surge esse poder moderador no Brasil, a ideia de governo parlamentar estava, digamos, se formando na Inglaterra ainda. A figura do primeiro-ministro já existia, mas não com uma proeminência que nós vemos hoje, por exemplo. Mas nesse contexto, o que é interessante notar é o seguinte aspecto. O rei emerge como uma figura, como um órgão ao lado dos demais. O rei, nesse sentido, não é o representante da soberania nacional na França. Esta é a Assembleia Nacional. Nesse sentido, Benjamin Constant permanece fiel à tradição do liberalismo revolucionário francês, especialmente aquele primeiro liberalismo, aquele do 14 de julho, aquele da queda da Bastilha. Nesse contexto, Benjamin Constant vai praticamente fundar aquela fórmula, honrar a fórmula de que o rei reina, mas não governa. Nesse sentido, nós podemos entender que Benjamin Constant é um liberal. O que é interessante notar, e isso é o comentário que o Stephen Holmes coloca, é que ele vai tentar conciliar realmente aqui o regime dos Bourbons com o regime constitucional e parlamentar. Ele vai dar, digamos, e essas expressões próprias que o Stephen Holmes coloca, o papel do rei como um papel simbólico, a figura de proa do governo do Estado constitucional francês monarquista, constitucional. Bom, esse discurso profundamente liberal num contexto que, digamos, pós-Revolução Francesa, vai ser recepcionado no Brasil na nossa Constituição Imperial. A transposição desse instituto merece 2 considerações. O professor Christian Lynch, que não está aqui, na sua tese de doutorado, no momento monarquiano, ele faz uma observação bastante pertinente, que é a seguinte: a transposição para o Brasil Império do poder moderador não foi, digamos, uma transposição
no âmbito do texto constitucional, chegou ótimo, do texto constitucional como algo infiel. Pelo contrário, a Constituição até foi bastante fiel na transposição desse instituto, né, para o constitucionalismo brasileiro. No entanto, né, a transposição de institutos jurídicos de um país para o outro, como é a tradição do constitucionalismo, ela não se faz só no âmbito, por assim dizer, da transposição jurídica, né? Ela se dá também no âmbito da interpretação. Ou seja, fundamentalmente, mais do que o texto, mais do que constar na Constituição do Império, a figura do poder moderador, mais ou menos em consonância com aquilo que Benjamin Constant tinha colocado, isso não é tudo. O importante é a interpretação que se faz disso. E a interpretação que, na tradição do direito constitucional brasileiro do Império que se fez, né, entre a interpretação do poder moderador, ela não foi só aquela interpretação liberal que nós encontramos em Benjamin Constant e que há pouco tempo eu me referi a vocês. Tiveram interpretações, né, mas como eu falei para vocês, no segundo metade do século XIX, né, no Brasil Império, nós tivemos o grande debate sobre o papel do poder moderador. Hoje nós tivemos interpretações liberais como a de Zacarias de Góes e Vasconcelos, né, ao lado de outras interpretações não tão liberais, mais conservadoras, como de Pimenta Bueno, Visconde do Uruguai, e de modo mais, talvez, autoritário, Brás Florentino. Mas dessas interpretações que nós tivemos, né, mais ou menos liberais, né, ou mais ou menos conservadoras, eu vou me concentrar aqui justamente na interpretação Saquarema, ou seja, a interpretação mais a pouco liberal, a que dá ao poder do monarca um poder que não é simplesmente o poder neutro ao qual se referia Benjamin Constant. E aqui me permito citar o famoso trecho de Pimenta Bueno, né, quando ele fala justamente, né, no Direito Público Brasileiro e Comentários da Constituição do Império, em que ele vai comentar o dispositivo constitucional, onde fala do poder moderador. Aqui eu gostaria de salientar com vocês alguns aspectos, mas vamos à citação, abre aspas. Então, segundo Pimenta Bueno, o poder moderador é a suprema expressão da nação, é o alto direito que ela tem e que não pode exercer por si mesma, o de examinar como os diversos poderes políticos que a Constituição criou e confiou aos seus mandatários são exercidos. É a faculdade que ela possui de fazer com que cada um deles se conserve em sua órbita e concorra harmoniosamente como os outros para o fim social, o bem-estar nacional. É quem mantém o seu equilíbrio, impede seus abusos, conserva-os na direção de sua alta missão. É, enfim, a mais elevada força social, o órgão político mais ativo, o mais influente de todas as instituições fundamentais da nação. Bom, aqui nessa noção do Pimenta Bueno, né, o que nos interessa realçar aqui que é uma grande diferença com relação à noção de poder moderador liberal, a interpretação de um Vaz Vasconcelos, fundamentalmente de um Benjamin Constant. Aqui o rei já não deixa de ser uma figura neutra, no sentido de pairar acima dos demais órgãos, como uma espécie de poder que entra para solucionar conflitos. Mais do que isso, o monarca representa a própria nação. O monarca está acima dos interesses, digamos, não nacionais, os interesses privados, os interesses mesquinhos da política. Ou seja, o monarca tem um papel mais significativo, não é simplesmente, né, aquela frase, né, clássica do constitucionalismo monarquista que diz que o rei reina, mas não governa. Aliás, Visconde do Uruguai vai rejeitar veementemente essa expressão, dizendo que ela não vale aqui no Brasil no contexto da Constituição Imperial. Bom, dentro desse conceito, aqui eu vou citar mais uma vez o professor Christian Lynch, que acabou de chegar, sobre, na sua tese de doutorado, ele faz 3 dimensões que eu reputo adequadas da noção de poder moderador, dessa interpretação saquarema, conservadora da noção de poder moderador. Essa ideia de poder moderador está calcada em 3 aspectos fundamentais, segundo o professor. O primeiro é de que o poder moderador está acima das facções. As facções entendidas aqui naquele mesmo sentido madisoniano lá do Federalista número 10. A ideia de que as facções são interesses privados, egoístas, postos acima do interesse geral.
Então, o poder moderador fica acima desses interesses privados. Aliás, esses interesses privados são perfeitamente identificados no parlamento, né? Ou seja, o parlamento onde os representantes do povo discutem fundamentalmente interesses, né? E esses interesses são necessariamente interesses privados, parciais, locais, no contexto do Brasil Império, no contexto do interesse das províncias, dos representantes das províncias. Tudo isso fica restrito no âmbito do parlamento. O poder moderador se coloca acima desses interesses parciais, representando o interesse geral da nação. Além disso, né, o poder, aliás, em face disso, em face do poder moderador ser um poder acima das facções, ele tem o poder de correção. Ele pode dizer, né, o que significa a ordem nacional. Ele pode justamente vetar um projeto de lei. Ele pode dissolver o parlamento. Por quê? Porque ele pode dizer o que é o interesse coletivo, porque justamente ele está acima dessas maiorias, né? Além disso, né, um outro aspecto importante é que o presidente, né, e aqui utilizo a expressão do professor Christian, é justamente o fato que ele aliás, o poder moderador representa uma espécie de artífice da centralização político-administrativa. Nós podemos, então, resumidamente, dizer que o significado do poder moderador no contexto da da monarquia brasileira, ela se traduz nessas três dimensões, ou seja, um poder que está acima das facções, que, portanto, em razão disso, pode dizer o que é o melhor, o que é o bem comum, a despeito, inclusive, do que o parlamento e os demais poderes constituídos pensam sobre o que seja isso. Além do mais, tem essa dimensão de centralização. Pois bem, o poder moderador, né, acabou um pouquinho antes mesmo da monarquia. Com a monarquia, esse poder deixou de existir, mas a história do conceito de poder moderador, por incrível que pareça, ainda tem uma sobrevida num contexto republicano brasileiro. Após a Revolução de 30, um político brasileiro bastante conhecido, Borges de Medeiros, né, que foi governador do Rio Grande do Sul por sucessivos mandatos, né, durante o período do castilhismo, né, e uma das grandes figuras que influenciou decisivamente a figura de Getúlio Vargas, né, Borges de Medeiros, após a Revolução de 30, uma espécie de um exílio interno, né, após ter se envolvido na Revolução de 32 contra Vargas, que era seu pupilo, né, ele vai escrever um livro bastante significativo, que é justamente o Poder Moderador na República Brasileira. Esse livro é interessante justamente por isso, né, porque ele resgata no contexto republicano a ideia de um poder moderador que na nossa história era justamente um poder monárquico, associado à figura do monarca. Para isso, né, ele vai realçar, ele vai colocar como modelo justamente, né, a figura do presidencialismo parlamentar, no contexto da França do final do século XIX, mas especialmente ele se reporta diretamente ao modelo de Weimar, né? E é interessante notar que ele vai resgatar a noção de poder moderador justamente nesse sentido, de um poder, o presidente de uma república semi-parlamentarista ou semi-presidencialista, ele vai se colocar justamente acima dos interesses das facções representadas no parlamento. É nesse sentido que o argumento, né, de um presidente da república, ou num contexto de um regime semi-parlamentar, figura como poder moderador. Ou seja, o velho argumento do poder moderador, ou seja, alguém acima das facções, acima das parcialidades. Ele vai propor, então, um projeto que não foi aceito na Constituinte, mas o interessante é que ele resgata justamente essa dimensão. De certo modo, a gente também lembrar que esse argumento, né, do poder moderador ou do poder neutro vai ser também resgatado mais ou menos nessa época, um pouquinho antes que Borges de Medeiros, no contexto do declínio da Constituição de Weimar, justamente por Carl Schmitt, no seu famoso debate com Hans Kelsen sobre quem deveria ser o guardião da Constituição. Carl Schmitt vai defender que o controle de constitucionalidade deveria corresponder à figura do presidente do Reich. E um dos argumentos que ele vai perfilar em favor dessa ideia é justamente o argumento de poder neutro, né? E ele se remete expressamente a Benjamin Constant no seu debate com Kelsen. Então é interessante notar, né, que a ideia de um poder neutro, né, a ideia de um poder moderador persiste, né, num contexto diferente do contexto monárquico, num contexto republicano.
Bom, o que eu quero colocar com isso? Qual a atualidade desse tema? Por que eu estou discutindo isso para vocês? Fundamentalmente, a minha preocupação aqui não é uma preocupação histórica, meramente histórica. A história, aliás, é sempre lida a partir do presente. Isso é inexorável. O que não, obviamente, não nos autoriza a transformar a história em um objeto de manipulação por parte do presente. Mas, fundamentalmente, me interessa aqui a persistência de um argumento. Justamente esse argumento que está associado na nossa história constitucional à ideia de poder moderador. A ideia de um poder moderador enquanto poder acima das facções, ou poder acima dos interesses particulares. Ou seja, um poder que está acima da representação democrática, que funciona no contexto da democracia justamente por não ser democrático, e assumir esse viés. No contexto brasileiro da Constituição de 88, nós temos assistido a um fenômeno bastante singular, que é justamente o fenômeno que nós convencionamos chamar de judicialização da política. O ativismo judicial, hoje, mais do que talvez em nenhuma outra história da nossa República, o Supremo Tribunal Federal virou um órgão de bastante proeminência, de bastante visibilidade, a ponto de nós termos coisas que há anos atrás eram impensáveis, manifestações populares na frente do STF. Isso era comum em Brasília, é comum no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, mas não na frente do Supremo Tribunal Federal. Isso agora, nesse sentido, nós podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal está democratizado. Também há manifestações na frente desse prédio em Brasília. Agora, qual a razão disso, fundamentalmente? É justamente esse aspecto que esse ativismo judicial passou a ter um poder de revisão sobre os atos legislativos e executivos. Hoje nós podemos dizer quase com toda certeza que as grandes questões políticas que animam a nossa República, elas terminam sua discussão no Supremo Tribunal Federal. Há uma similaridade entre o Supremo Tribunal Federal e a noção de poder moderador num aspecto. Não são a mesma coisa, mas tem uma similaridade. É justamente o caráter que nós chamamos no Poder Judiciário o caráter contramajoritário. Num regime democrático liberal, que se reconhece o poder de revisão judicial, o Poder Judiciário figura justamente como um poder independente, não eletivo, pautado pelo princípio do respeito à legalidade, pela imparcialidade, justamente para garantir os direitos fundamentais das minorias em face de maiorias facciosas para compreender, para justamente garantir os direitos fundamentais desses cidadãos. Nesse sentido, essa é a mesmo caráter de independência, frente aos órgãos representativos democráticos que nós vimos, por exemplo, no poder moderador. Mas, é claro, o fundamento é completamente outro. Agora, o significado disso tudo é que, justamente, nas últimas decisões desse ativismo judicial, o Supremo Tribunal Federal, isso é perceptível em várias decisões desse tribunal, ele se coloca como um órgão decisor acima da representação, acima dos representantes do povo, acima dos interesses. Isso transpareceu em várias decisões. Eu me reporto a uma em especial, que foi justamente a decisão acerca da pesquisa em células-tronco no voto, especialmente do ministro Gilmar Mendes, em que ele vai justamente colocar o Supremo Tribunal Federal como uma casa democrática, pautada onde o debate democrático se dá de uma forma também até melhor em termos argumentativos do que ocorre no parlamento. Por fim, eu quero, na verdade, colocar para vocês essa provocação. Me parece que no contexto atual da Constituição Brasileira de 88, de certo modo, talvez, não estou afirmando isso com veemência, mas acredito que um aspecto do argumento do poder moderador ainda sobrevive, que é justamente esse argumento do Supremo Tribunal Federal, centrado na ideia de que o tribunal sabe o que é melhor para o povo, a despeito do que o próprio povo pense sobre isso. Não é pouco significativo. Eu não sei se isso foi intencional ou foi,
inconsciente por parte do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Mas, ano passado, na comemoração dos 20 anos da Constituição de 88, né, o ministro Gilmar Mendes fez um discurso no Congresso Nacional, onde ele justamente afirma, falando da conquista da Constituição de 88, ele diz, né, taxativamente que a solidez constitucional, abre aspas, na qual o Supremo figura como órgão-chave moderador nos debates democráticos. Eu não sei até que ponto o ministro tinha consciência do termo moderador, mas o fato é que o poder moderador, no contexto da nossa história constitucional, tem um significado e que não é desprezível. Na verdade, eu vinha na expectativa de apresentar um trabalho que, digamos assim, seria o sucessor do debate do poder moderador no Império, que é o debate sobre o conceito de estado de sítio durante a Primeira República. Esse é um terreno de pesquisa ainda relativamente virgem, na medida em que me parece que ainda não houve quem se debruçasse a procurar identificar as diferentes interpretações que esse conceito teve no período da Primeira República. E embora haja, digamos assim, muitos trabalhos sobre, digamos assim, o avesso, o conceito simetricamente contrário do estado de sítio no período, que foi o conceito de habeas corpus. Existem muitos trabalhos sobre habeas corpus, chega a ser uma canseira, os trabalhos sobre doutrina brasileira de habeas corpus, muito pouca coisa nova produzida no estudo desse tema. E eu procurei fazer o contrário, procurar ver se existem interpretações divergentes também sobre o estado de sítio. E o que eu encontrei na República Velha até agora foi exatamente um debate acirradíssimo sobre esse conceito, que de certa maneira equivale ao debate sobre o conceito de poder moderador no Império, em parte pelas mesmas razões. O que aconteceu? Eu cheguei aqui, ouvi a exposição do professor Argemiro, embora tenha chegado indesculpavelmente atrasado, e fiquei meio contente e meio insatisfeito. No fundo, por boas razões. Contente porque, além naturalmente da minha vaidade de ter sido saciada porque fui citado, esse foi o lado que eu gostei. O lado que eu não gostei é que nós estamos... a gente sempre tem aspirações à originalidade, e ele está fazendo um raciocínio exatamente igual ao meu. Na interpretação da história do papel contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, a partir, enfim, partindo de uma tradição constitucional brasileira. A história constitucional brasileira tem vários eixos, mas um deles certamente é a questão do papel do chefe de Estado, ou o papel do equilíbrio constitucional a partir de um quarto poder acima das facções. E certamente a primeira forma pela qual esse debate tomou corpo entre nós foi através do debate do poder moderador. E aí eu já não sei se eu vou falar de estado de sítio ou se eu vou falar de poder moderador de novo. Na verdade, eu vou fazer uma espécie de um comentário à exposição do professor Argemiro, e se eu conseguir, eu vou entrar depois no estado de sítio, né? Na verdade, eu tenho a impressão, sempre complementando, e sempre no mesmo sentido da exposição do professor Argemiro, um estudo sobre o debate político europeu desde mais ou menos o século XVI, me levou à conclusão de que as origens teóricas e as razões pelas quais, digamos assim, foi teorizado um poder moderador no final do século XVIII, especialmente na França, são intrinsecamente ligados ao debate sobre a origem do estado de exceção, que por sua vez também estão intrinsecamente ligados na origem ao problema da discricionariedade no poder. No seguinte sentido, é possível num Estado constitucional, ou que se pretenda limitado e fragmentado, isso que nós entendemos hoje com o nome de Estado de Direito, é possível colocar a discricionariedade, quer dizer, o exercício absoluto do poder, a serviço
nem que seja em períodos excepcionais, da preservação desse quadro constitucional? No fundo, é essa reflexão que estão em clássicos, por exemplo, como Maquiavel, a questão da ditadura, na reflexão insuspeita de Locke, no segundo tratado sobre o governo, na questão da prerrogativa. Essa é uma questão que também está presente numa dimensão já democrática, no pensamento de Rousseau, quando ele volta ao tema da ditadura, e de alguma maneira também no tema do tribunato, a questão de como é que você mantém os costumes. Esses autores não estão fazendo a defesa de um poder que seja reconhecido como absoluto. O que eles estão pensando é que existe excepcionalmente a possibilidade, a necessidade de se colocar o poder absoluto a serviço da Constituição. Quando? Em momentos excepcionais em que a ordem constitucional e por via transversa a própria existência da comunidade política que se rege por essa Constituição esteja ameaçada de existir. Então, depois dessa reflexão de Rousseau, a gente começa a detectar, digamos assim, uma via inglesa dessa reflexão, que não vem via Rousseau, na verdade. Aqui eu não, infelizmente, acho que não vou ter espaço de explicar, mas ela vai dar na teorização do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. Na verdade, do Judicial Review. Que é, ou seja, uma forma mitigadíssima dessa questão. Tá? Enfim, por causa da evolução da tradição inglesa, que por sua vez vai para a tradição norte-americana. Na verdade de certa maneira, essa questão ela não é teorizada dessa forma na via inglesa, mas sempre na verdade, o espanto que a gente pode ter nessa informação decorre do fato simplesmente de como é que a gente entende uma teoria da decisão judicial. Se a gente entende a teoria da decisão judicial como uma teoria que implica, em alguma medida, o emprego de um grau de discricionariedade na interpretação do juiz, e o fato de que a decisão judicial do juiz constitucional de uma Suprema Corte não cabe apelo dessa decisão, ela também é uma decisão soberana, nesse sentido. Eu posso procurar explicar isso melhor, se isso for do interesse de alguém. A outra via é a via do poder moderador. Não é? Ficou claro na exposição do professor Argemiro, a lógica do funcionamento do poder moderador é a mesma lógica do controle de constitucionalidade. Não é? É preciso um poder do qual não caiba recurso, que tenha possibilidade de decidir, né, em última instância, acerca da interpretação da Constituição. O que, na verdade, o poder moderador e o controle de constitucionalidade variam é no grau justamente de discricionariedade que pode ser empregado por aquele que exerce o poder, um ou outro, no exercício dessa atribuição. Obviamente, quando o imperador, o chefe do Estado, decide dissolver a Câmara ou demitir o gabinete, ele tem um grau de discricionariedade maior do que tem um juiz constitucional na interpretação da Constituição. Mas, na verdade, o que eles fazem, o poder moderador também é uma espécie de controle de constitucionalidade, mas não é um controle normativo da constitucionalidade. Tá? Eles não estão preocupados em resguardar a Constituição do ponto de vista da estrutura constitucional, mas sim salvaguardar a Constituição do ponto de vista normativo, da sua integridade normativa. A função do poder moderador é procurar resguardar o controle estrutural, fazer uma espécie de controle estrutural da Constituição. Estrutural em que sentido? Porque as estruturas da Constituição, obviamente, são políticas. Tá? Por quê? Porque o poder moderador se dedica ao equilíbrio dos poderes políticos, executivo, legislativo e judiciário. E procura justamente manter o equilíbrio entre eles, exercendo a função de freios e contrapesos, que na doutrina de Montesquieu, que não tem poder moderador, é garantida, são exercidos pelos próprios poderes políticos entre si, numa chave de equipotência. Né? Ao invés dos próprios poderes políticos exercerem essa função de freios e contrapesos entre si, né? O que Constant faz? Ele cria um poder, ao mesmo tempo intermediário, superior aos três poderes, encarregado de exercer esses freios e contrapesos na forma de um árbitro. Tá?
E no caso do estado de exceção, a função é a mesma. Você suspende a Constituição para salvar a Constituição. Tá? E nesse caso, você tem o exercício da discricionariedade no poder máximo. Agora, o que é interessante é que, por um ponto de vista, o exercício desse poder, no caso do Supremo Tribunal Federal, e também no caso do poder moderador de um chefe de Estado que não é eleito, ele é contra-majoritário. Mas o que é interessante é que, justamente porque esse órgão se encontra na cúpula do edifício constitucional, ele tem também, paradoxalmente, ou talvez não tão paradoxalmente assim, a capacidade de representação da unidade da soberania, que se tornou praticamente impossível nas sociedades contemporâneas, na medida em que elas são marcadas indelevelmente pelo fato do pluralismo. Autores contemporâneos, inclusive, dizem que a lei já não representa mais a vontade geral, que só a Constituição que pode representar a vontade geral, na medida em que ela resume, do ponto de vista normativo, aquele consenso obtido entre as forças políticas capazes de se representar em um determinado momento, que compõem, por isso mesmo, aquilo que pode ser chamado de esfera do indecidível, né? O pluralismo não pode decidir da esfera constitucional da mesma maneira que decide das leis ordinárias. E mesmo que possa, em grau de, por exemplo, emenda ou reforma constitucional, tratar de modificar a Constituição, existe um núcleo duro de princípios e de direitos fundamentais e alguns mesmos princípios de organização do Estado que não são passíveis, né, de reforma. Ou seja, e aí nós caímos num ponto que foi muito interessante, que tem sido debatido também pela literatura contemporânea, que é justamente o fato de que os juízes do Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucional, ou eventualmente um rei, ou chefes de Estado que não são eleitos nos sistemas parlamentaristas, o fato deles poderem exercer, respectivamente, o controle jurisdicional da constitucionalidade, isso que eu chamo de controle estrutural, que é o poder moderador, ou mesmo a possibilidade de decretar o estado de exceção, mesmo não sendo eleitos, de onde vem a legitimidade deles? Porque é um paradoxo. Eles não são eleitos, mas eles vêm exercendo essas funções há 200 anos. Então o fato é que eles têm sido vistos como eleitos. E aí, alguns autores clarividentes, ao meu juízo, contemporâneos, vão dizer que a legitimidade deles decorre justamente do fato de que eles não são eleitos. E justamente porque eles não são eleitos, porque eles não representam interesses particulares daqueles que os elegeram, justamente porque, na medida em que, como lembrava Benjamin Constant, não se elege alguém sem que ele represente um interesse parcial, justamente porque eles não são eleitos, é que eles têm a capacidade de representar o todo, ainda que de uma maneira virtual. Não é? É claro que isso não elide o problema, o debate, felizmente, até porque os membros dessa mesa todos vivem dos debates, não é? Mas essa é uma explicação interessante. A partir dessa ideia, dessas três instituições que exercem, digamos assim, o papel de salvaguarda da Constituição em graus diversos de discricionariedade, mas a função no fundo é mais ou menos a mesma, por conta da mesma origem comum, eu procurei desenvolver essa reflexão sobre o poder moderador do Império, para procurar entender qual é a tradição brasileira justamente dessa maneira de pensar. Porque quando a gente desenvolve uma teoria, a teoria tem uma pretensão de validade supostamente universal. Mas ninguém aqui pode ser ingênuo o bastante para acreditar que cada lugar não tem por conta de suas diferentes conformações sociais, por conta de suas diferentes origens históricas, por conta de suas diferentes tradições, numa palavra, não pratiquem essas instituições de maneira algo diferente. Tá? As instituições, quando elas são incorporadas por essas tradições, elas passam a ter uma cor própria. Aí você deve pegar a teoria, que tem pretensão universal, como instrumental para compreender de que maneira a sua incorporação no ordenamento constitucional, por exemplo, de cada país, vai fazê-la funcionar de acordo com essa tradição, ou eventualmente não. No caso do poder moderador, me ficou evidente
que por conta da formação brasileira, você tem uma formação brasileira, da necessidade de construção do Estado e da percepção das elites de que a sociedade brasileira, como ficou claro, por exemplo, ontem no argumento do professor Werneck Viana, ela se encontraria num estado de subalternidade, de inorganicidade. Numa palavra, de atraso, você teria que ter um poder centralizador forte, acima das facções, capaz de construir em volta de si esse Estado. Então é por isso que, curiosamente, a interpretação conservadora do Estado do poder moderador parece muitas vezes, à luz do debate da época, mais progressista do que a interpretação liberal, que acaba funcionando muitas vezes numa chave oligárquica. Porque quem fala em nome do povo no período é a oligarquia, contra o imperador, que representa virtualmente o conjunto dos interesses nacionais e por isso mesmo pode tomar decisões que contrariam a oligarquia. Quanto tempo eu tenho? 9 e 5. Pois é. Eu vou deixar as visões do estado de sítio para outra ocasião. E vou procurar só desenvolver esse raciocínio. Do ponto de vista histórico, de grosso modo, no caminho da democratização, digamos assim, que é o que talvez a única... Eu diria que se é possível dizer que as nossas sociedades ocidentais demonstraram, pelo menos no curso dos últimos séculos, terem um sentido, esse sentido é o do progressivo alargamento do espaço de organização política das populações, né, dos feudos, às províncias, aos reinos, às nações, aos estados e agora aos estados supranacionais, e de um processo de democratização, quer dizer, de destruição das hierarquias e do nivelamento, do fim dos privilégios e uma tentativa de fazer com que as pessoas se tornem cada vez substantivamente mais iguais às outras, sem prejuízo da liberdade. Dentro desse processo, de uma maneira geral, de maneira muito esquemática, os estados parecem que atravessam mais ou menos três fases gerais. Uma nas quais você precisa criar e consolidar a ordem nacional, que, por exemplo, na Europa correspondeu ao período das monarquias absolutas. Você precisa de concentrar o poder. No segundo momento, quando você consolida a ordem nacional, você pode abrir essa ordem para um sistema competitivo de elites, e você tem uma abertura do mercado, e o primado dos interesses do econômico sobre o político. E no terceiro momento você tem, digamos assim, a abertura democrática mesmo. Então, por exemplo, voltando ao exemplo europeu, a primeira fase teria sido da monarquia absoluta. Vamos pegar a França, por exemplo, que é o exemplo que é clássico. Você tem um período de abertura econômica nas mãos de uma elite, que seria esse período liberal burguês do século XIX, e você teria o período de democratização, a transição que começa no final do século XIX para o XX, com a participação do direito de voto dos pobres, das mulheres, dos menores, enfim, de todos aqueles que não tinham antes participação política. O Brasil, grosso modo, apresenta as mesmas fases. E a fase dos debates sobre o poder moderador do Império corresponde à primeira, na verdade. A fase oligárquica, digamos assim, de abertura do mercado, corresponderia, grosso modo, sempre à Primeira República, e o processo de democratização começaria no final da década de 20, e viria agora, nesse momento de transição, até 1984/88. Nessa chave, para terminar, eu vou deixar do ar, inclusive, para quem quiser depois ficar intrigado e quiser perguntar alguma coisa, deixar no ar o seguinte: quando vem a República, a pretensão da República, tanto dos conservadores como liberais, é a de substituir o poder moderador do Império pelo controle jurisdicional da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E eu, nas minhas pesquisas, encontrei evidências claras disso, por exemplo, nos discursos de Teófilo Otoni, na década de 1840, que alude a um Supremo. O que é interessante é que eles veem o controle de constitucionalidade como um poder moderador, o que vem ao encontro dessa minha teoria.
E outros autores também, o próprio Tavares Bastos e de Rui Barbosa. E na Constituinte de 1890, quando se debate justamente a competência do Supremo Tribunal Federal, há um deputado, o deputado... Qual é o nome desse deputadíssimo aqui? Um deputado mineiro, que diz exatamente, ele dá uma parte ao debate e diz o seguinte: muito bem, o Supremo Tribunal Federal será o poder moderador da República. E o Supremo Tribunal Federal sempre adorou essa ideia. Tá? Agora, o que vai funcionar mesmo como controle de constitucionalidade na República Velha não vai ser o Supremo Tribunal Federal, porque a chave que vai prevalecer é conservadora. O que vai prevalecer é o estado de sítio e a intervenção federal. Tá? O que acontece, para terminar, essa leitura desses institutos, seja o estado de sítio, seja o controle de constitucionalidade, seja o poder moderador, não tanto o estado de sítio, mas o estado de sítio sim entendido como poder ditatorial, eventualmente a serviço da modernização. Eles vão ser lidos no Brasil frequentemente como meios de modernizar o país, exatamente como o poder moderador foi lido no Segundo Reinado por parte dos conservadores. Tá? Então a gente tem sempre uma espécie de tendência a interpretar esses institutos numa chave de despotismo ilustrado. E o risco que eventualmente nós corremos hoje é que justamente um ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal, numa chave não prudente, numa chave desmesurada, nessa chave que foi referida na fala do ministro Gilmar Mendes, e não só essa, o ministro Celso Mello também já fez pronunciamentos nesse sentido, não tenha conotações de despotismo ilustrado. Porque existem declarações nesse sentido, de que nós vamos ensinar esse país o que são os direitos humanos, esse país de ignorantes, essa classe política de ignorantes, o que são os direitos humanos. E nessa chave nós podemos ter problemas nesse sentido. Então eu vou concluir, na verdade, com uma esperança de pesquisador, de que agora que eu estou pesquisando sobre o conceito de estado de sítio, eu acho que hoje nós podemos eventualmente fazer também uma pesquisa contemporânea na mesma chave do conceito de poder moderador de estado de sítio, do que seja a função do Supremo Tribunal Federal. Ele reina, mas não governa, ele arbitra, mas não governa, ou ele reina, governa e administra. Não é? Obrigado, gente.